Pessoal, agora vamos falar um pouquinho sobre um homem orgulhoso, né? Queria trazer para vocês uma história de um homem que ele era orgulhoso, mas era um homem que temia a Deus, né? Essa história, gente, é uma história que começa lá no livro de Segundas Reis, tá? Ela está lá no capítulo 5 de Segunda Reis. É um homem que ele era um comandante de um exército e que ele tinha um problema com ele, que ele era leproso. Era muito querido pelo rei, né? Ele era o comandante do exército da Síria e ele era muito querido pelo rei. E Deus encontrou nele algo diferente, né? Porque a Bíblia fala que Deus concedeu a ele vitórias, né? Então, isso quer dizer que Deus encontrou graça nele, né? Porque Deus conhece o homem pelo seu coração. E o interessante aqui, que chamou minha atenção também, é porque esse homem aqui não era um homem de Deus, né? Mas era um homem que tinha autoridade em um reino, né? Era o reino da Síria, e que Deus tocou, conhecia o coração dele, e por conhecer o coração dele, Deus fez algo tremendo na vida dele. Então vamos falar um pouquinho sobre essa história, né? Bem, esse homem era chamado de Naamã, né? Naamã era o comandante do exército da Síria e o rei tinha muito apreço por ele, né? Tinha muita consideração por ele. Mas ele tinha um problema, que ele era leproso, ele vivia sofrendo com a doença de pele, que não tinha cura, né? Nessa época aqui, não tinha cura. Hoje a gente conhece a lepra, né, como hanseníase. É uma doença de pele que não tem cura. Ela é causada por uma bactéria, se eu não estiver enganado, né? Não tem cura. Então, Naamã tinha na casa dele uma garota que foi trazida para ele para servir, né? Ele trouxe de Israel como uma serva. E ele tinha essa menina na casa dele que ajudava a esposa dele, né, ali na casa dele. E quando a menina via o sofrimento dele, a menina falou para a mulher de Naamã que se Naamã fosse até Israel, tinha um profeta em Israel que poderia curar ele daquela lepra, daquela doença. E a mulher de Naamã, ouvindo essa história da menina, pegou e falou para Naamã. E Naamã não pensou duas vezes, né? Foi falar com o rei. E o rei, por ter esse apreço por Naamã, enviou Naamã até Israel para poder se encontrar com o rei de Israel. E o rei mandou uma carta para o rei de Israel, falando para o rei de Israel para curar o servo dele, né? Que era Naamã. Só que o rei foi desesperado, porque o rei da Síria, que era conhecido, né, recebeu o comandante do exército da Síria para ser curado. Então o rei ficou desesperado, porque disse: quem sou eu? Eu não para poder trazer vida ou tirar vida. Então, assim, ele ficou totalmente desesperado. Ele achava que ia acontecer alguma coisa com ele, porque ele não tinha nenhum poder sobre nada, né? A não ser sobre o reinado, né? Sobre o reino dele. E o interessante é que o profeta, sabendo do acontecimento, né, da chegada do comandante, vendo o desespero do rei, mandou dizer ao rei que o rei enviasse Naamã até ele, né? Então, Eliseu, né, que era o profeta, mandou pedir ao rei que enviasse o comandante até ele. Quando ele chegou lá na casa de Eliseu, Eliseu não se encontrou com ele. Eliseu simplesmente mandou o servo, Geazi, para falar com o comandante. E disse ao comandante que o comandante fosse até o rio Jordão e desse 7 mergulhos.
E quando o comandante, né, Naamã, escutou isso, conhecendo ele o Rio Jordão, sabendo que o Jordão é um rio barrento, um rio sujo, né? Ele ficou muito irado pela situação. Ficou super chateado, porque existiam outros rios muito mais limpos, mas ele estava enviando ele para um rio sujo. Então ele foi embora, super chateado, com raiva. Só que Naamã, ele era apesar do orgulho dele, né, de não ter, de ter achado que Eliseu estava fazendo pouco dele, ou da condição dele, Naamã, ele tinha uma qualidade com ele, que era escutar os seus servos. Ele escutou a serva dele que mandou, que pediu, que disse para ele vir para Israel, né? E veio para Israel pela palavra de uma garota, né? E também no caminho, ele chateado, o servo também chamou a atenção dele, pedindo para que ele pediu para ele refletir, né? Disse a ele: olha, se o profeta tivesse mandado você fazer algo muito mais difícil, você não teria ido? E eu acredito que ele deve ter dito sim. Então, meu senhor, né? Ele mandou o senhor tomar um banho, uma coisa simples, né? Então Naamã escutou o servo e foi até o Rio Jordão e deu os 7 mergulhos no rio. E a Bíblia fala que quando ele saiu do rio, a pele dele estava totalmente restaurada, como pele de alguém jovem, né? Então, gente, Naamã ficou tão orgulhoso, tão grato, né? Grato pela situação, que ele voltou até o profeta para agradecer o profeta e para premiar, para poder retribuir aquilo que tinha sido feito para ele. Ele estava trazendo algumas riquezas com ele, né, que ele queria dar ao profeta. Só que o profeta não aceitou, porque quem curou ele foi Deus. E o profeta dizia, né, que tudo que ele ia fazer, que ele fazia, quem fazia era Deus, não era ele, então ele não queria nada. Então Naamã foi embora sem dar aquele presente que ele queria dar para o profeta, né? Mas eu quero falar para vocês que da história de Naamã, o que está por trás dessa história de Naamã. Naamã ele era um orgulho, ele tinha um orgulho com ele por ser um capitão, né? Por ser um capitão de de um exército. Ele queria, na verdade, que fosse tratado como capitão. E simplesmente o profeta Eliseu tratou ele como alguém simples, alguém comum. E ele ficou muito chateado por isso, porque o orgulho dele, pela posição dele, fez com que ele não escutasse o profeta naquele instante. Então, o orgulho, ele nos deixa ignorantes. Ele não nos deixa pensar, raciocinar sobre uma determinada condição. Algo tão simples, né? Mas que ele não pensou. Ele está tratando aquilo dali como se fosse uma ofensa. Quantos de nós nos ofendemos por conta do orgulho que nós temos quando a gente tem uma situação que a gente necessita de um conselho, alguém nos dá um conselho contra aquele pensamento inicial nosso, e a gente acaba perdendo oportunidades, né? Então, eu vejo que essa história ela se encaixa bem com o dia a dia das nossas vidas, né? Que muitas vezes nós temos orgulho por não fazer, na verdade, aquilo que é correto, aquilo que é racional. E acabamos colocando o nosso orgulho à frente e não pensamos nas consequências daquilo. Quantas pessoas não perderam oportunidades de vida, né? Oportunidades de mudança de vida, de mudança de emprego, de algo que fosse melhor do que o que está hoje, por conta do orgulho, né? Por não querer escutar, não escutar outra pessoa, né? Às vezes nós temos algumas situações que nos leva
acreditar que nosso pensamento ele é o único e verdadeiro, ele é absoluto. E na verdade não, nossos pensamentos, ele não, as nossas crenças e nossos pensamentos nem sempre são absolutos. Nós precisamos refletir e compreender que existe também outras situações e que nós podemos raciocinar em cima disso e, se for preciso, mudar o nosso pensamento ou então continuar com aquilo que você crê. Mas Naamã escutou a serva, escutou o servo e ele recebeu a graça de Deus, né? E Deus viu em Naamã alguém que merecia a sua atenção. Então você vê, né? Alguém que chamou a atenção de Deus pelo seu coração, pela aquilo que está no seu coração. Apesar de ser uma autoridade, ele tinha a humildade de reconhecer a verdade, né? Ou reconhecer o desejo dos seus servos pelo seu bem, né? Porque eles amavam Naamã. Então ele, com certeza, ele era um ótimo senhor, ele era um ótimo patrão, né? Então que nós possamos ver nessa história de Naamã uma oportunidade também de refletir se às vezes as nossas opiniões elas estão ali pelo nosso orgulho ou se elas são opiniões racionais, né? Se ela tem sentido na nossa vida. Então é isso que eu queria falar para vocês. Deus abençoe todos. Obrigado pela sua atenção. Não esqueça de deixar seu like, né? E de deixar o seu comentário, se caso você se reconhece nessa história de Naamã. Valeu, gente. Obrigado. Até mais.